bem-vindos ao Estúdio F Cultural de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado uma grande amiga, a produtora cultural, ativista do patrimônio histórico do Sul Capixaba, psicóloga Vilise Soares. Boa noite, Vilise. Boa noite, Zé. Beleza? Estamos aqui para fazer esse programa. E essa noite a gente vai tratar de uma exposição que se chama Janela das Águias. É um programa especial porque eu estou apresentando o programa aqui junto com a Vilise e nós estamos produzindo a exposição. Então, na realidade, Vilise, vamos tentar fazer um papo, uma coisa bem informal para a gente tentar passar para o público um pouco do que já é a exposição em termos de preparação, de concepção, e agora os primeiros passos da produção para, provavelmente, no final agora do primeiro semestre, a gente tem a inauguração dessa exposição. Eu não sei o que te bateu, mas eu tive a sensação, desde o primeiro momento que rolou a ideia da exposição, que, além do fato de a gente estar produzindo alguma coisa que tem uma proposta inovadora, e depois, ao longo do programa, a gente vai entender o sentido disso, rolou, eu acho que para a gente, um compromisso muito sério no fazer essa exposição. Você não sente isso? Muito, assim, desde o primeiro momento. Aliás, desde o momento que eu te conheci, que já tem um tempinho, né? Quando a gente começou a falar, eu vi uma sintonia muito forte, sabe? Nos seus quereres, dos meus quereres, sabe? E quando eu comecei a contar para você o que Marataízes tinha de história, tinha de cultura, muitas delas ainda ocultas para uma grande parcela das pessoas que vivem aqui, ou mesmo daquelas que frequentam Marataízes há anos, com carinho, com amor. Então, eu sempre falo que, desde esse início, eu acho que rolou um clima assim, de muita vontade de fazer cultura, promover cultura, mexer com as coisas que a gente tem aqui no nosso município e que, às vezes, ainda estão muito encobertas. Você falou uma coisa agora que eu nunca tinha pensado nisso, mas agora veio à mente. Você acha que o fato de eu estar chegando aqui, porque isso tudo aconteceu num primeiro estágio da minha adaptação ao contexto, a capixaba, né, a realidade de Marataízes, você acha que na hora que eu cheguei, essa onda meio de forasteiro foi um provocador para a gente romper uma coisa que estava sempre sendo dita de uma mesma maneira e da gente tentar meter um pé na história e dizer, não, vamos fazer, mas vamos tentar fazer de uma outra maneira? Zé, eu acredito em vários fatores, né? Porque um cara com o seu quilate de conhecimento, né, de artes visuais, né, a sua experiência com cinema, a sua experiência com o mundo, na verdade, porque você é um cidadão do mundo. Cara, eu falei da outra vez que eu tive com o Luciano aqui, que eu perdi um grande amigo, que foi o Zé Rubens Brumana. Zé Rubens Brumana presente. Presente. E eu acho que, de alguma forma, houve uma conspiração, sabe, global, que você apareceu. Foi um Zé e chegou um Zé. Entendeu? Nas suas particularidades, nas suas, sabe, singularidades. Mas o Zé Rubens Brumana sempre foi um cara que me impulsionou, me motivou, a gente brigou muito, a gente discutiu muito, mas a gente promoveu muita cultura. Sim. Se hoje o Palácio das Águias está de pé, cara, ele foi incansável comigo. E quando eu pedi o Zé Rubens, eu senti uma grande perda, né? Do cara que me impulsionava, de um cara que eu amava profundamente, de um parceiro de lutas, sabe?
Então, de repente, você apareceu, Zé. Eu acho que tem uma mística, sabe? Porque você veio parar aqui em Marataízes. Ultimamente, eu não sei se em função da idade, a gente vai envelhecendo e a gente vai tentando compreender as coisas sobre um outro prisma, né? Hoje eu tendo a considerar que a arte e a cultura em geral é um privilégio. Né? Um privilégio em que medida? Nós que produzimos arte, que convivemos com o mundo da cultura, a gente sempre está tentando olhar a realidade sob um outro prisma. Quando você fala do Zé, né, e nós vamos começar a entrar um pouco na questão mais concreta da exposição Janela das Águias, eu me lembro de um fato, que eu acho um fato assim, totalmente Zé Rubens e que eu acho espetacular, e que eu já tive a oportunidade de conversar com historiadores renomados nesse estado, que me confirmaram a tese de que a história pura e dura não atrai a formação do herói, não atrai a formação de um patrimônio imaterial que passe a fazer parte da vida da gente e que facilite a compreensão da cidadania. E eu acho genial a história que o Zé Rubens inventou desse ambiente que nós vamos ocupar com a exposição, que é o Palácio das Águias, onde atualmente temos a Biblioteca Municipal de Marataízes. Uma parte do palácio vai ser ocupada pela exposição, a biblioteca continua funcionando normalmente para o público, mas quiser, pega a vinda do imperador, né, e cria uma circunstância do imperador no palácio, coisa que não correspondia, né, Sim. à realidade. Quer dizer, ele inventou essa história altamente criativa, mas uma história que, se você for ver com lupa, facilitou todo o processo de tombamento, de construção do patrimônio pela valorização do imaginário. Quer dizer, o fato histórico está ali, e eu acho que a gente começa a entrar um pouco na exposição, porque o Janela das Águias tem um pouco essa finalidade, você não acha? Sim, sim. E o importante de tudo é porque eu acho que a exposição Janela das Águias ela vai mostrar em Marataízes uma coisa fantástica, uma coisa que seguramente talvez a gente esteja fazendo história com uma primeira grande exposição, né? Aqui na cidade, porque tudo que está sendo pensado, tudo que está sendo proposto, a forma como a gente vai colocar essas coisas, não é? Muito som, muita luz, é uma exposição que está sendo pensada fundamentalmente, né, para alunos das escolas do município. Ela vai ficar aí 1 ano e meio, né? O nosso cronograma nos mostra aí de julho, né, de 2023 até dezembro de 2024. Essa exposição vai ficar permanente durante 1 ano e meio, onde todos os alunos, desde o ensino fundamental até a faculdade, poderão participar, interagir. E o que me fascina, tá? O que me fascina é você conhecer, tá? A sua aldeia. Então, às vezes, eu fico lá em casa e falo, gente, Marataízes tem uma história linda nas suas lagunas. Marataízes tem história nesse Nordeste que bate violento, que esse Nordestão já foi causas de algumas tragédias ou de algumas belezas, né? A gente tem história, por exemplo, na Boca da Barra. Sim. Tem uma ponte ali em cima hoje, mas há 50, 60, 80 anos atrás, essa Boca da Barra tem história do passado, tem história no presente, hoje, né? Então, eu fico pensando nisso.
Cara, nós temos muita coisa para falar da Ilha dos Franceses, a gente tem coisas para falar da Ilha da Itaputera, a gente tem coisas para falar da ilha, por exemplo, das Andorinhas. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar para tudo isso, para essa nossa história bonita, rica, olhar para o palácio, olhar para o trapiche, olhar para o galpão da Estrada de Ferro na Barra, olhar para as nossas falésias, olhar para a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e entender que ele pertence a isso. Claro. Esse sentimento de pertencimento que eu quero sentir nas crianças, desde o ensino fundamental, e que cada jovem olhe para essa exposição e diga, cara, então é isso, sabe? Então foi assim que aconteceu? Então, isso aqui é isso, né? Então, assim, isso para mim é uma coisa que tem me motivado. A gente está 2 anos praticamente nesse projeto. 2 anos. Do Janela das Águias. A gente está sentando, trabalhando. E eu estou assim, entusiasmada demais. Uma coisa que eu acho bastante importante nesse processo, porque cada trabalho na área da cultura, ele envolve pessoas que estabelecem vínculos, que interpretam o que está sendo feito. Mas isso que você colocou dos 2 anos, eu acho que tem um elemento nessa exposição que é um elemento tipo assim, work in progress, né? Quer dizer, o que a gente tem? A gente não tem nada. A gente tem tantos conceitos e tanta pesquisa e tanto material que o momento agora, que é o momento que a gente está começando a produzir a exposição, ele é um momento onde tem um ponto que passou a ser um ponto primordial, que é a noção de democratização do espaço público e a diversificação do foco ou do ponto de vista do que é a história. Porque normalmente a história nesse país ela é contada sobre o ponto de vista das classes dominantes. Com certeza. E a gente está num ponto tão bonito da montagem da exposição, por quê? Porque a presença do índio, a presença do africano, né? A própria Constituição de Boa Vista, com o quartel... Eles não serão coadjuvantes. Não, eles não vão ser, porque eu acho que a exposição está assumindo uma dimensão onde a gente vai fazer um arco desde a ancestralidade, né, de quem era o dono da terra, tá? A existência de uma aristocracia que teve um momento de esplendor e que viveu um momento de decadência extremamente cruel. Então, a exposição do Palácio das Águias, eu entendo assim, e acredito que a gente comparte isso, ela é uma exposição temática que vai ter uma presença audiovisual importante, visto que o acervo de documentação fotográfica, de documentos que contam a história do Porto da Barra de Itapemirim e do Sul Capixaba, porque é um microcosmos de uma coisa maior. Quer dizer, o Porto da Barra era quase que uma fotografia de um filme maior, era o frame que a gente podia olhar e entender o filme a partir daqui. Frame? Frame é o quadro, o fotograma tá. do filme, né? Então, eu acho que essa democratização, esse ponto de vista de abertura, com todas as negociações que vêm sendo feitas, depois a gente vai falar um pouco mais, que vêm sendo feitas ao longo dos 2 últimos anos. Eu não sei, você que sempre foi uma pessoa, quer dizer, na medida em que boa parte do patrimônio do Porto da Barra perfaz a história da tua família, né? Essa sensação de despojamento hoje deve ser muito boa, né? De poder ocupar aquele espaço com uma proposta
cultural e ter essa diversificação de ponto de vista, né? Desfocar a coisa do foco de quem conta sempre a história nesse país e tentar ver isso de outras maneiras, não? Isso é incrível, né? Bom, primeiro a gente está recebendo um elogio aqui da minha filha, que está nos acompanhando. Ela disse que, na verdade, né, eu consegui achar um outro Zé tão doido quanto eu. Então, assim, eu acho isso um elogio, tá? Porque a produção do programa fica escandalosa. Você já está me chamando de maluco? Não, eu, na verdade, sou um pouco fora da curva mesmo. Então, isso para mim, assim, minha querida, um beijo, tá? Mas veja só, eu desconheço muito da minha própria história e isso tem me instigado, esse trabalho com a exposição Janela das Águias tem me instigado muito, a ponto de eu ter decidido realmente pedir a minha cidadania. Então, já recebi a certidão de nascimento do meu avô essa semana, que foi um marco, porque os meus filhos me cobravam essa cidadania, né? E eu, gente, eu não conheci avós paternos nem maternos. Então, a minha história familiar, a minha árvore genealógica começa com meu pai e minha mãe, né? E quando eu comecei a mexer mais e mais nos documentos que eu tenho lá em casa, eu comecei a descobrir que existia, né? Porque meu avô, Luiz Rodrigues Soares, Simão Soares, meu tio-avô, né? Nessa família tinham 2 Luiz Rodrigues Soares, tá? O mesmo nome. O mesmo nome. Então, quando a gente começa a pesquisar, gente, quando eu recebi, lá, porque eles vieram, né, do distrito de Viana do Castelo, né, da província... Eram portugueses? Eles vieram ali do norte, quase divisa com a Espanha, província do Minho, concelho de Moção. E aí eu comecei, dentro dessa pesquisa para o Janela das Águias, a desvendar muito da minha própria história, né? De uma história que eu não conhecia. Então, agora eu já estou com pedido de cidadania, agora eu já estou planejando a minha viagem com o meu lindo, que a gente está, né? Ele também está aqui nos assistindo. Quer dizer, eu quero ir lá, eu quero futucar, eu quero conhecer mais esse sentimento de pertencimento que eu falei antes. Você acha que quando a exposição estiver rolando, que a gente sempre tem algumas intenções, algumas delas se realizam mais concretamente de uma maneira mais objetiva e outras, eventualmente, não. Você tem a sensação que quando o público entrar no espaço que a gente vai trabalhar para a exposição, ele vai reprocessar as referências que ele teve até hoje? Eu vejo isso claramente quando a gente começa... De que maneira? Quando eu começo a olhar com você tudo que a gente está fazendo, quando a gente começa a discutir, aqui tem luz, aqui não tem, aqui tem som, aqui não tem, aqui tem alguma coisa móvel, aqui tem alguma coisa estática, aqui... Eu vejo claramente essa reprogramação, sabe? Porque ao ter contato com o que vai ser proposto na exposição, eu acho que vai ser um impacto, sabe? Mas é isso, sabe? Porque a gente é muito povoado aqui, né? Por histórias atravessadas. E marcos fotográficos totalmente enclausurados, exatamente, né? Não é? Quer dizer, outro dia, um Maratimba viu uma foto que eu postei, né, no meu Instagram, que estava assim, muito assim, né, já apagada pelo tempo, e de repente ele capta essa foto, trabalha essa foto lá em São Paulo, você me falou. Manda essa foto, eu te passei sim. Foto, e me manda essa foto,
sabe? E falou assim: me perdoa, mas eu ousei um pouco, eu reavivei e colori, que era a foto da minha tia Nininha, Rosa, o nome dela, irmã do meu pai, que morou no Palácio das Águias, com a minha sobrinha Marise Matias, que você conheceu, a bailarina, que mora em São Paulo. A hora que Marise viu a foto, ela falou: cara, então, olha como é que as coisas... O cara viu lá em São Paulo, é um Aratiba que trabalha hoje lá, fez um trabalho excelente. Ele falou: Evilise, pode me mandar as suas fotos? Que eu vou trabalhar nessas fotos para você. A gente está contando com ele na restauração, né? E recuperação. Exatamente. Então, as coisas estão acontecendo antes mesmo da exposição, sabe, se apresentar. Então, eu penso que essa exposição é muito importante. Tem uma coisa assim, da zona de conforto, porque eu acho que a gente está falando da narrativa histórica, tá? Que ilustra de maneira enciclopédica e que, pela reiteração, tenta marcar o território do conhecimento. Daqui a pouco a gente vai entrar no ar com a Adriana Alves, que é a responsável pela parte pedagógica de todo o projeto de educação, que é um dos pontos importantes da exposição. A Adrianinha daqui a pouco está entrando aqui com a gente. Pessoa que tenha nos ajudado muito. Muito, né? Importantíssimo. Mas o que eu estava falando, quer dizer, sair da zona de conforto. Então, eu estava pensando agora, por exemplo, nós temos o privilégio de ter uma equipe, né, com pessoas muito qualificadas e pessoas que estão abraçando o projeto, acho que dentro dessa onda de que o compromisso não é apenas contar a história, mas é contar uma história, que é bem diferente. Né, Zé? E eu, recentemente, estava falando tanto com o Valmir de la Cruz, que é a pessoa que está responsável, um artista plástico, super conceituado, que resolveu abraçar a parte da produção de arte do projeto, como do Hipólito Alves, que é um escultor que eu considero Hipólito hoje como provavelmente o maior escultor, né, de monumentos e de obras sacras do Espírito Santo. Né? Eu outro dia estava conversando com o Hipólito sobre a questão da curadoria, porque ele é o curador que vai trabalhar junto com a gente. E eu estava falando: Hipólito, a sensação de, às vezes, conversar com você, assim como com o Valmir, né? Assim como com a Adriana, ou com o Luciano Rettori, que é a pessoa encarregada da supervisão de conteúdo histórico, a sensação que a gente tem atualmente é uma sensação de renovação do ponto de vista, e do tempo todo a gente está saindo da zona de conforto e entrando num espaço novo, onde a cada dia a exposição está se configurando, eu acho que de uma maneira mais provocadora, né? Que foi até um ponto que eu fiquei muito satisfeito numa reunião minha com o secretário de Cultura de Marataízes, com o Ruimar, um abraço, Ruimar, se estiver assistindo, que Ruimar me surpreendeu, né? Dizendo: é isso que a gente precisa, Zé, a gente precisa mexer o terreno que está inerte ou que está assentado, né, para provocar novas reflexões. Então, eu acho que isso tem. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pequeno intervalo, tá? Fica aí, não saiam daí, acompanha. Não. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada. Vocês estão assim, ó, bacana aqui.
aqui. Estamos de volta. Você está assistindo ao Estúdio F Cultural dessa terça-feira. Tem aqui Vinícius Soares comigo. A gente está falando sobre a exposição Janela das Águias, que vai ser realizada no Palácio das Águias da Barra do Itapemirim. E estamos falando assim, um pouco sobre o processo. Peraí, Zé, só um minutinho, pegar um gancho aqui com você. Quero mandar um abraço para o professor Márcio Gomes da Martini. Ele mandou assim, né, umas palavras bem carinhosas e disse que quer muito vir conhecer o nosso trabalho. Que né? ótimo. Então, ele é professor. E o Maratimba, que está fazendo um trabalho bonito com as fotos, né, as nossas fotos já bastante apagadas, é o Jean Pablo. E eu queria também mandar um abraço muito especial para o Pedro Pimenta. Pedro Pimenta que vai trabalhar. O cineasta Maratimba, e que vai trabalhar conosco como assistente de áudio, né? De fotografia, de audiovisual. Então, a gente, aqui em Marataízes... E a Rosiane Nascimento também, Pedro e Rosiane. Aqui em Marataízes, né? Eu não sei se já passou as minhas filhas que falam muito isso. Mas quem é Pedro Pimenta? É filho de quem? É casado com quem? Mora onde? Então, Pedro Pimenta é filho da minha querida amiga médica dessa cidade há muito tempo, da querida Zeila, tá? Então, Pedro, a gente está assim feliz, a gente descobriu um jovem talentosíssimo, né? A gente outro dia assistiu um trabalho dele, sim, né, Zé? Sim, sim. Então, o Pedro está fazendo assim um trabalho incrível, vai trabalhar conosco nessa exposição. Então, Pedro, assim, muito grata, né, por essa sintonia, tá? Então, vamos centrar agora aqui num ponto que é um ponto, como a Evelise já tinha colocado antes, que é um ponto fundamental do projeto, na medida em que a proposta de recuperação da memória, de constituição de referências mais concretas em relação ao patrimônio histórico, ela passa necessariamente pela área da cultura num casamento estreito com a educação, né? Então, desde o começo, a gente teve muito claro, nós tivemos muito claro que era preciso haver uma mobilização do setor da educação no município para que essa exposição pudesse ser abraçada de uma maneira mais ampla e mais consistente. Ou seja, é o jovem de hoje, é a criança de hoje que está sendo motivada de uma maneira diferente para poder ter um caminho mais aberto de consciência da própria existência, das suas características como cidadão, conhecer a sua história e as tradições que compõem a existência. Eu não sei se a gente já está no ar com a Adriana Alves. Adriana. Tá. Adriana, você está me ouvindo, Adriana? Boa noite. Tranquilo, ouvindo, tranquilo. Deixa eu só apresentar aqui para o público a Adriana. Adriana Alves é uma pedagoga super importante aqui na região sul, que tem uma história linda de educação ao longo de muitos anos de dedicação. Também sempre teve uma atuação muito presente na área da cultura. E a Adriana é a pessoa que desenhou desde o início do projeto e que é a pessoa responsável por essa configuração da exposição. Ai, meu Deus, tanto tempo juntas na educação, né, Brizinha? Certamente que sim. Libras de Marataízes, primeiro curso de Libras, né? Foi a gente que, né, fez lá na ACB,
né? Quando a gente estava assim, perdida aqui, a Adriana estava lá, a gente juntou a nossa turminha da Pestalozzi, né? Algumas pessoas de Cachoeiro, e a gente está sempre, né, à frente um pouquinho, fazendo história. Eu lembro que eu pude conhecer a Adriana como pedagoga, hoje ela é mestre em educação, tá com um curso fresquinho aí também agora, que fez no IFES. Ela está sempre buscando. Adriana, querida, fala para todos que estão aqui nos ouvindo como é que você pensou, como é que a nossa exposição Janela das Águias ela está colocada para que ela seja um marco, um diferencial, para que ela realmente provoque as pessoas, para que as pessoas tenham vontade de ir lá para ver a nossa exposição. Boa noite. A educação, ela não está mais estacionada, né? A educação hoje, ela abrange todas as áreas. A gente costuma dizer que esse projeto, ele remete os alunos ao conhecimento das áreas integradoras. Que áreas são essas? Para além dos muros da escola, para além da grade curricular pré-estabelecida, existe um contexto, existe uma formação em cidadania, formação de um sujeito que é aprendiz. E esse sujeito, ele só aprende quando ele tem vários aportes metodológicos. E aí que entra essa exposição Janela das Águias, porque ela vem compor esses conteúdos curriculares, porque é uma forma de levar ao aluno conhecimento de sociedade, cidadania, cultura, história, geografia, além de valorização do patrimônio histórico da sua região, da sua cidade, que ele ainda não conhece, que ele ouviu falar, que alguém contou, que ele passa ali pelo entorno do Palácio das Águias, mas ele não conhece, não se aprofundou nessa história. Esse é o grande objetivo. A educação, ela não pode estar longe de outras áreas. Então, a proposta é ter um aporte pedagógico, metodológico, que vai colaborar com a aprendizagem de outras áreas, que não seja ler e escrever apenas. Esse aluno, ele vai chegar nesse espaço, lógico, de forma muito programada, muito conversada, muito organizada, para que também ele prossiga lá nos seus conteúdos curriculares estabelecidos. Ele vai visitar esse espaço, ele vai conhecer a história por meio de exposição fotográfica, exposição de audiovisual, ele vai perpassar todo o contexto no entorno do Palácio das Águias, e ele vai retornar para ele produzir. Adriana, Oi? Você está me ouvindo? Estou. Explica isso, porque eu acho que tem um caráter que você, inclusive, trabalhou na construção do roteiro, né? Que é a exposição, ela tem uma área clássica de exposição quase que museística ou de centro cultural, que é uma área interior totalmente controlável, né? Mas ela é uma exposição que se expande ao entorno do Palácio das Águias e que abraça todo o complexo arquitetônico do Porto da Barra, transformando o Porto da Barra
numa grande área de exposição a céu aberto. Como é que você entendeu isso como motivador desse olhar da educação, da pedagogia, da transformação do foco do saber? Como é que você entendeu isso? O que se passa no entorno do Palácio das Águias? Quem morou no Palácio das Águias? Qual o significado do Porto da Barra para a história regional e história estadual? O aluno vai contemplar de perto todo esse entorno, porque ao chegar nesse espaço, ele já vai receber umas instruções. Haverão monitores que acompanharão esse aluno nesses espaços diferenciados. O aluno vai conhecer a história do palácio, da igreja, das ruínas do Trapiche, essa arquitetura externa do Palácio das Águias. Nesse contexto histórico, ele também vai interagir. Lembrando que esse aluno, ele tem diferentes faixas etárias. Essa exposição, ela vai ser ofertada aos alunos da pré-escola, que é a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, que compreende pré-escola, ensino fundamental 1 e fundamental 2, encerrando no 9º ano. Também vai ser apresentada aos alunos do ensino médio. E, lógico, para os alunos do ensino superior, alunos que estão na área de história, de artes, filosofia e pedagogia. Sim. Deixa eu só porque o aluno ele vai interagir. Oi? Deixa eu só, assim, completar um pouquinho o que você está falando. Completar não, né? Eu vou contribuir. Eu acho muito interessante que quando eu era menina, né, eu não conseguia ver aquele pedaço do porto como uma coisa que conversava, sabe? Que o Palácio das Águias conversa com Trapiche, conversa com a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, e conversa com o Manguezal, e conversa com a Ilha da Itaputera, e conversa com o Rio Itapimirim, sabe, e conversa lá com o prédio da oficina da Estrada de Ferro. Então, eu acho muito importante que, principalmente as faixas menores, entendam que, mas tinha o Rio, mas, de repente, o Trapiche foi construído, mas tinha uma pousada de tropeiros que Simão, quando veio de Portugal, resolveu comprar o Trapiche e construir o palácio. Mas que, de repente, Simão, que era muito católico e tinha uma banda que tocava em todos os festejos católicos do local, ele resolveu erguer uma igreja, né? E aí deu essa igreja para o governo imperial. E as pedras que vinham para as construções vinham dentro dos navios que transitavam pelo Rio Itapemirim. Então, que toda essa história está tão amarrada que, quando eles olharem para aquilo tudo ali, eles vão ver coisas que se entrelaçam, que se completam, que conversam, que se abraçam, e não essa visão estanque. O Palácio das Águias, o Trapiche, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, o Rio Itapemirim, como se cada coisa fosse em si só essa coisa. Adriana, em cima disso que a Ivelisse está colocando, você teve uma visão bem concreta do que era esse roteiro externo, quer dizer, o que é isso em termos de possibilidade de aprendizado, na medida em que
você também montou um roteiro com um tempo de ação no interior do palácio para a exposição, onde Sim, o sensorial e o estímulo a tudo o que se apresenta na exposição, em que medida essa saída do palácio, porque depois as crianças voltam para o palácio, elas saem, visitam o entorno e no final você contempla uma ação pedagógica vinculada à Biblioteca Municipal, que é uma coisa que eu acho espetacular no projeto. Como é que você vê isso? Bom, a educação ela não acontece de forma fragmentada. Esse contexto, esse conjunto arquitetônico, ele conversa, como a Evelise falou, com muitas áreas de conhecimento. E os alunos, eles possuem conhecimentos prévios de arquitetura, de meio ambiente, que ele ouviu ou que viu no livro. Quando esse aluno chega ao palácio, que há uma sequência de atividades, né, porque há todo um procedimento metodológico. Esse aluno ele já foi previamente preparado na escola, serão mais ou menos uns 40 alunos, né, nos horários entre 8 e 10, no matutino, e 13h30 às 15h30 no vespertino. Esse aluno ele vem preparado para chegar ao palácio. Quando ele chega ao palácio, ele já vem com conhecimento prévio. E ali ele vai ter um contato, uma interação. Aquilo que ele já ouviu de história na escola vai ser apresentado com outros recursos. E ele vai poder interagir. Porque quando ele sai de dentro do palácio e que ele percorre aquele entorno, existem monitores que vão explicar toda essa dinâmica desses fatos históricos, culturais, de tudo que aconteceu, né, na importância desse conjunto. Quando ele retorna, que ele de fato conhece toda essa trajetória, ele vai produzir de acordo com a sua faixa etária, né? Ele vai produzir na pré-escola um desenho, ele pode produzir lá no ensino fundamental um texto, ele vai produzir no ensino médio uma forma de arte, ou mesmo uma produção de uma redação. E esse acervo, ele vai compor um momento em que nós vamos fazer uma premiação desse material que o aluno produziu. Então, aí é a produção do aluno sendo valorizada. Adriana. É o aluno... Fala. Não, perdão, te cortei, conclua, depois eu falo. É o aluno que se torna sujeito da aprendizagem. Então, essa exposição, ela vai promover essa inquietação. Porque o aluno vai vislumbrar fatos históricos que ele ouviu, que alguém contou, e ali ele também vai interagir. Num momento dialógico. Porque a aprendizagem é isso. A aprendizagem é um momento dialógico, onde o aluno, ele é participante ativo do processo de ensino-aprendizagem. A exposição Janela das Águias, ela vai promover esse conhecimento, essa interação, e também a valorização da produção do aluno. E, ao final, também vai haver uma avaliação, né, desse momento. O que representou para o aluno esse momento? O que representou para a equipe escolar que acompanha esse aluno
né? Porque a gente sabe que há um número limitado. Lógico que quando a gente for fazer esse cronograma, nós vamos analisar, estudar lá com a Secretaria de Educação de que forma que serão atendidos os dias. O transporte também ficará por conta da Secretaria de Educação e a forma como eles vão conduzir esse aluno até a chegada do Trapiche para participar dessa exposição. Eu digo participar, Zé, porque o aluno, ele vai fazer perguntas, ele vai questionar, porque ele vai se deparar com fotografias, imagens daquilo que foi da representatividade daquele contexto todinho. Não é simplesmente um conjunto arquitetônico que não traz um fato de conhecimento. Inclusive, como a Evelise falou, a partir do momento que ela começou a conversar com você, ela começou a se interessar pela história da vida dela. E o aluno também vai fazer isso. Eu, naquela hora eu te interrompi, agora eu vou interromper. Fazer que nem eu Tranquilo. Já interrompendo. Ele está com saudade do filme Garoto Interrompido. Não é isso, não. Tranquilo. Eu acho que a Adrianinha está explicando brilhante, com muita clareza. Adriana, muito bom. Com muita clareza. Você, porque a gente vai ter que pedir um break para entrar na publicidade, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, que é, você é uma pessoa que na área da educação e na área da pedagogia tem uma vivência, uma experiência enorme, né? E quando você entrou nesse barco, que a gente te convidou, que Evelise falou, temos a Adrianinha que tal, a gente já tinha feito alguns ensaios antes, e que você entrou na história, a gente sentiu em você uma vibração e uma energia muito positiva de abraçar essa maluquice, porque é uma proposta que é de quebrar todos os vidros e reconstruir o vitral para que ele passe a ser uma outra visão do mundo, né? E você entrou assim com uma vontade, né, Evelise? Com um tesão de fazer, com uma determinação de um empenho de buscar o melhor daquilo que você foi acumulando ao longo dos anos de conhecimento e trazer isso com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, né? Eu fico curioso hoje, já que a gente está no ar, de te perguntar, você, como pessoa de educação, que tem essa história enorme, você acha que essa exposição pode lançar uma nova luz na identidade desse povo, né? Ou dessa infância, dessa adolescência, tá? Em relação à importância daquilo tudo, não só para a história, não só para o patrimônio, mas para a vida da gente como cidadãos? Sem dúvida, sem dúvida. O aluno, ele se sente motivado quando ele participa do processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo que sai daquele contexto de dentro dos muros da escola, tudo que é apresentado para esse aluno, fatos reais, daquilo que ele percebe, mas ele não conhece, daquilo que ele pode tocar, daquilo que ele pode inferir, porque você só começa a gostar de cultura, história, meio ambiente, quando você começa a conhecer. Nós temos várias pessoas no nosso município que são exemplos disso. São pessoas que amam o que fazem, porque estão em contato direto com o estudo, com o método
Porque se eu me limito a aprender de forma só dialógica, dentro de uma sala de aula, ou por meio dos livros, isso não me empolga tanto como conhecer de fato a história das pessoas que passaram por aqui, a história dos meus que pescam naquele rio, dos meus que vão àquela praia, dos meus que frequentam aquela igreja. E eu só preservo aquilo que eu conheço. Nós precisamos resgatar esse espírito de cidadania. O aluno precisa ter uma educação mais integral. Não estou falando só de espaço integral, que hoje a gente tem as escolas de ensino integral, que é o espaço, o tempo. Eu estou falando de integral, quando eu digo de integração a todas as áreas de conhecimento, de forma empírica, de forma que eu faço essa experiência, que eu vou a esse local, que eu saio de onde eu estou sentada e que alguém me apresenta esse mundo que está tão perto de mim, que faz parte da minha vida, porque a intenção da gente é apresentar essa exposição aos munícipes também próximos, né? Da Pemiri, Kennedy, tantos outros por aí, que sabem da importância do palácio, mas que ainda não conhecem a importância desse projeto arquitetônico, que não são apenas ruínas. Por ali passaram pessoas que fazem parte de nossa vida hoje, que fazem parte da nossa história. Então, você só resgata aquilo que você valoriza, aquilo que você vivencia. Dar essa oportunidade ao aluno é função real da educação. Adrianinha, educação... olha aqui. A gente vai fazer mais um break. Deixa eu primeiro agradecer. Deixa eu interromper dessa vez, que senão o Zé vai ficar muito mal visto, porque ele já te interrompeu 2 vezes. Mas olha só, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente vai mostrar umas fotos maravilhosas. Deixa eu agradecer a presença, Adriana, agradecer o carinho de você ter comparecido hoje. É isso. A tua explicação foi absolutamente fantástica. Eu acho que o público, através das tuas palavras, conseguiu entender uma parte importante da exposição, que é esse compromisso com a educação, com o apoio da secretária de Educação, a Cristiane França, Penha Lobac, na coordenação pedagógica, também dando uma contribuição fantástica ao projeto. Abraço, Penha. Um abraço para a Cristiane também. Então, agradecer a tua participação hoje, o teu carinho. A gente adora que você esteja nessa equipe, tá? E temos certeza que esse trabalho já é um trabalho vitorioso, mas que nós vamos conseguir alcançar os objetivos, e você é parte importante disso, tá? Olha aqui, vocês ficam agora com mais um break, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar com o Estúdio F, nessa terça-feira, sobre a exposição Janela das Águias, no Palácio das Águias de Marataízes. Até já.
ponte da galera, tá ligado, né? Vem pra Marataízes, vem! Tem praia bonita, tem água de coco, tem abacaxi gostoso que parece que tem mel. Tem praia tranquila, gastronomia boa, aquele peru gostoso e a muqueca verdadeira. Tem praça bonita, tem área pro pet, Marataízes é o ponte pra família inteira. Aqui tem segurança, vida noturna, aquele calçadão maneiro, então vem caminhar. Vem pra Marataízes, vem pra Prefeitura Municipal de Marataízes, o verão é aqui. Que é isso, Marataízes? Aqui é o ponte da galera, tá ligado, né? Vem pra Marataízes, vem! Tem praia bonita, tem água de coco, tem abacaxi gostoso que parece que tem mel. Tem praia tranquila, gastronomia boa, aquele peru gostoso e a muqueca verdadeira. Tem praça bonita, tem área pro pet, Marataízes é o ponte pra família inteira. Aqui tem segurança, vida noturna, aquele calçadão maneiro, então vem caminhar. Vem pra Marataízes, vem pra Prefeitura Municipal de Marataízes, o verão é aqui. Ok, você está de volta ao Live F Cultural de hoje. A gente está tratando, eu e Vinícius Soares, estamos falando sobre a exposição temática que vai se realizar no Palácio das Águias, Janela das Águias, e estamos tentando fazer umas abordagens aqui sobre a exposição. Uma coisa que eu acharia interessante, dentro do marco do cenário cultural do Sul Capixaba, né, é que a gente fizesse uma pequena abordagem do que é a montagem de uma exposição dessa em termos institucionais. As pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de entender como se produz cultura, né, e como é esse processo de elaboração de um filme, de uma obra teatral, de um espetáculo de dança, ou de uma exposição como essa que a gente está fazendo. Então, Ivelise, são muitas instituições e muitas cabeças que vêm contribuindo com esse projeto, né? Muitas. E eu mesma não tinha essa concepção. Quando a gente fez um documentário, Os Olhos de Van, que você disse para mim assim, olha, no final tem que deixar rodar com o nome de todos que contribuíram com o documentário. Gente, no final, no the end do documentário, era
E estava passando, e o negócio está rodando, e agradecimento, em nome de quem fez isso, em nome de quem fez aquilo, em nome de... Era muita gente envolvida no documentário. E agora tem 2 anos que a gente está trabalhando com esse projeto, e é muito trabalhoso. É uma coisa que, quando a gente entra numa exposição, a gente pensa assim, botou um galho ali, botou um vasinho com uma flor ali, botou um espelho, botou um... Sabe? E quando você faz uma coisa conceitual, responsável, interligada, quando você faz uma coisa bonita, quando você faz uma coisa com veracidade, com tenacidade, com vontade de que essa coisa realmente saia o melhor possível, dá muito trabalho, envolve muita gente. Eu fico pensando, eu até fiz uma pequena lista aqui, porque é tanta coisa que às vezes escapa, né? Você ter uma ideia e começar a elaborar um roteiro ou fazer as primeiras anotações de um projeto para você ir à busca de recurso e de apoio e de colaboração, acaba sendo um trabalho onde o intercâmbio e a troca de impressões. Por exemplo, agora nós estamos fazendo algumas tratativas. Por exemplo, essa semana a gente conseguiu formalizar o apoio da Unisa e da Faculdade Estácio de Sá, né, na parte de monitores exclusivos da área pedagógica, né? Aí nós tivemos uma reunião com o Juvenal Diniz, que é o diretor da Unisa, o Polo Unisa em Marataízes, e no meio da reunião eu falei, meu Deus, a gente está nesse ponto e a gente está detalhando coisas que são importantíssimas, como as tratativas que nós tivemos com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Turismo, de Cultura e de Patrimônio, na época em que ela era ainda unificada, com a secretária atual de Turismo, Sara Mezzini, que teve a aportação naquele momento, né? O atual secretário de Cultura, o Ruimar Oliveira, né? A secretária de Educação, a Cristiane França. Quer dizer, parece que isso é uma mera montagem institucional, mas em cada nicho desse você tem uma interlocução, né? A gente está fazendo tratativos finais agora em Vitória com o Arquivo Estadual, com o Silmar Francisqueto e com o Getúlio Neves do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, que são 2 instituições super importantes, né? E a gente pergunta por quê? Porque isso dá amparo e isso permite que a gente busque uma consistência, né, que é fundamental para você fazer um evento com essas características. Quer dizer, você não pode chegar numa aventura, eu vou contar a história. Que história? Como é que você imprime? E eu estava falando, quer dizer, as instituições, por exemplo, o próprio Instituto Geográfico e Histórico IGIM de Marataízes e de Itapemirim, que é recém-constituído, né? Mas que é uma referência de conhecimento e de resistência, porque eu acho que, acima de tudo, resistência. Isso que a gente está fazendo, em alguma medida, é uma resistência ao risco de perda da memória, que a gente já fez, quer dizer, não é esse projeto exclusivamente. As coisas que a gente vem desenvolvendo aqui, elas têm um pouco esse compromisso, né? Mas então, quando você percebe, tá, que o Instituto Geográfico e Histórico daqui, o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória, que representa o Estado, o Arquivo Estadual, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura,
a Secretaria de Cultura fazendo a amarração disso tudo, o meio acadêmico, né? Organizações que vão fazer a mobilização, a Câmara de Vereadores de Marataízes. É tanta gente envolvida que eu não sei o que você sente, mas eu sinto aquele frio gostoso na barriga da responsabilidade, entendeu? Que depois que fica pronto, né, depois que inaugura, na noite da inauguração, que estão todos os refletores e está todo mundo ali curtindo, bem vestido, bonito, cheiroso, né? E você fala assim, pô... Você vai tomar banho, Zé? Eu vou tomar. Essa Você mulher é vai tomar horrorosa. banho, Zé? Essa mulher No dia do lançamento do... Meu Deus do céu, como é que você fala isso em público? Mas você não sente essa responsabilidade de tanta gente contribuindo, colaborando, essa comunhão? Até, por exemplo, semana que vem a gente tem uma reunião com o prefeito, né? O Tininho Batista, né? Fomos no gabinete dele essa semana e tratamos com a Gleice, não sei se a Gleice está vendo, mas uma grande parceira. E a gente vai sentar com o Tininho, por quê? Porque a compreensão do poder público, né? Da mesma maneira que todo o trabalho que foi feito junto à Câmara dos Vereadores, né? que apoiou de braços abertos o projeto, né? Esse trabalho de convencimento e de incorporação de valores é o que dá, eu acho que o grande barato. E o importante é, às vezes, coisas brilhantes acontecem no nosso município e em outros lugares, né? Trabalhar com cultura é um trabalho hercúleo. Trabalhar com cultura. Tem que gostar, tem que correr na veia essa vontade de trabalhar com cultura. E o que eu vejo é o seguinte, às vezes coisas fantásticas acontecem e muito poucos ficam sabendo. Não existe divulgação. Poucos têm acesso. Existe uma divulgação pífia dos eventos. Então, o que eu penso? Que tem muita gente bacana, e quanto mais gente souber, né, da exposição Janela das Águias, mais gente vai saber que alguma coisa boa está acontecendo aqui em Marataízes. Eu disse da outra vez, né? Gramado tem o Quiquito, Marataízes vai ter o Periquito, entendeu? A gente vai fazer cinema, a gente vai fazer teatro, a gente vai fazer exposição, a gente precisa lavar a nossa alma, sabe? Porque cultura abre horizonte, cultura abre conhecimento, cultura abre, sabe, uma energia maravilhosa. Cultura me faz ser instigada, cultura me faz ser, sabe, eletrizada, sabe? É dança, vamos fazer festival de dança, vamos fazer festival de circo, vamos fazer festival sabe, de cinema. A gente tem que inundar Marataízes, sabe, de coisas bacanas. Então, assim, que todos saibam, que o poder público, que as escolas, que os parceiros, que todos saibam, olha, a exposição Janela das Águias está aí, quase acontecendo. Então, é muita gente que vai lá e vai ver um trabalho bonito. Isso me enche de gratidão. E, Vilise, vamos soltar umas fotos. Agora a gente vai tentar soltar umas fotos para ilustrar um pouco, né? Eu não sei se as primeiras fotos vão ser as fotos de maquetes, né? De cenários, né? Que fazem parte da exposição. Então, isso são propostas que estão sendo retrabalhadas, né? E são apenas referências que a gente trouxe... né? São instalações dentro do palácio. Que a gente trouxe para vocês. Isso são as referências primeiras, né? De toda a parte de restauração fotográfica e de instalações, sendo que a exposição ela vai ganhar Zé, diga. Só um
pouquinho. Vocês percebem que a figura que vocês estão vendo tem janelas abertas. E essas janelas mostram fotos, mostram coisas de um passado. Vocês estão vendo nessa aí agora que tem uma janela que se abre e mostra o Trapiche como ele era, que tem uma janela que se abre e mostra lá a águia do Palácio das Águias, o leão que ficava na frente, bem próximo ao jardim. Então, assim, só para vocês começarem a ver, é um canto com móvel, com louças antigas, no outro canto os sacos de café que eram transportados pelos navios do Porto da Barra. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que está sendo pensado. Aquilo que eu estava colocando das aportações, né? O que eu acho muito interessante para ir fazendo a conexão é que essas fotos que a gente viu foram as fotos que foram elaboradas no projeto inicial, tá? E que vão se transformando ao longo do tempo. A exposição que nós vamos começar a produzir agora, ela é uma exposição muito mais sensorial, tá? Evidentemente que os conceitos eles permanecem, mas o trabalho, a conjunção do trabalho da curadoria do Hipólito Alves, da produção de arte do Valmir de la Cruz, meu na parte de audiovisual, com a colaboração do Pedro, e Vilise em toda a parte de documentação e de conformação do conteúdo, Luciano Rettori fazendo a amarração da narrativa, isso tudo está se transformando justamente em função, acho que a gente pode até, enquanto eu vou falando, ir passando arquivo fotográfico, né, que passa a servir como fonte de inspiração. Eu acho que isso é uma coisa que as negociações com todas as entidades que compõem esse pool da exposição, elas nos levaram à conclusão de que o suporte fotográfico, né, a informação do suporte fotográfico, ela acabou evoluindo para uma dimensão muito mais afetiva e muito mais sensorial, né? Então, por exemplo, a história do índio com a chegada dos portugueses, tá? Ela não faz parte da nossa leitura. A exposição vai incorporar esse momento primeiro, esse momento primitivo, esse momento primordial da nossa composição, do nosso DNA, de maneira absolutamente... Então, o que esses suportes que a gente está vendo servem? Eles vão servir como pretexto para que, a partir deles, a gente retransforme essa concepção gráfica ou pictórica, quer dizer, chegar na foto e buscar a leitura do que está por trás da foto. A gente já cansou de ler as fotos. As fotos, justamente, são a informação que não funciona mais no mundo contemporâneo. A gente quer ver o que está dentro da foto, o que está por trás da foto. Então, eu queria te passar a bola, Evilise, porque o acervo fotográfico da exposição, né, pelos acervos que nós temos aqui na região, mais a participação segura do Arquivo Estadual, vão dar uma dimensão de informação que eu acho que vai permitir que a gente quebre esse cofre da história, onde está tudo meio trancado e meio oprimido no marco da foto, e passe a estimular no visitante, no público, uma imagem que ultrapassa o limite da fotografia, que provoca, através da imagem e através da composição dos espaços, uma nova impressão de realidade em relação à história e ao patrimônio. Sim, perfeito, né?
A gente está aqui fazendo a leitura de mundo. A gente faz a leitura de mundo com a pele, né, com as mãos, com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu cheiro, com gostos que eu sinto, né? Então, na verdade, a gente pensou em várias situações onde esses sentidos sejam aguçados, né? Aonde essa leitura vá, né? É que eu olhe com olhos de ver e de enxergar por trás o que existe ali. Então, eu tenho, vamos supor, como eu falei, os sacos de café num canto, né? O que há por trás desses sacos de café? Quem plantou esse café? Quem colheu esse café? Né? Quem fez a derriça nesses pés de café? Quem transportou ali no porto? Quem tomou esse café? Como é que esse café era servido naquela? Então, quer dizer, são tantas ligações que a gente está pretendendo fazer com essa exposição, são tantas. Um emaranhado, é como se eu estivesse olhando um neurônio na minha área, assim. É uma coisa ligando a várias outras, despertando sabores, despertando imagens, sons, lembranças, né? Sons, né? Então, o que eu estava falando outro dia. Eu não posso cheirar um Vic Vaporub. Ah, mas é um Vic Vaporub, é só um potinho de Vic Vaporub. E eu não gosto daquele de enfiar no nariz, eu gosto da latinha tradicional. Mas quando eu cheiro Vic Vaporub, cara, eu me transporto lá para minha infância. Eu me vejo com um pijaminha de flanela, né? E eu sinto as mãos da minha mãe esfregando Vic Vaporub aqui no meu peito e nas minhas costas, porque eu tinha bronquite. Cara, aonde esse Vic Vaporub me levou? Né? Onde que as instalações, as fotos que estarão lá, vai levar cada um que ali entrar, cada um que participar dessa exposição. Então, eu acho que o Janela das Águias deseja, tem sabe, o objetivo de fazer isso, de despertar em cada um que ali entrar memórias, gostos, sabores, sabe, visões. É isso que a gente tem hoje na formação aí desse projeto. Tem uma coisa, me mandaram agora recentemente, pelo Messenger, um vídeo de um senhor, eu nem sei exatamente quem é, mas eu acredito que seja uma pessoa do corpo diplomático, um senhor já idoso. E ele faz uma narrativa muito interessante, onde ele diz que, em diversas situações no exterior, ele sempre se sentiu bastante constrangido pelo fato do Brasil não ter um prêmio Nobel. E ele dizia, como é que pode ser, se na América Latina tantos países já conquistaram um prêmio Nobel, e nós, com a nossa cultura e com a nossa diversidade e com o nosso enorme saber, nunca conseguimos ter um prêmio Nobel. E uma pessoa da comissão do Nobel disse para ele, o motivo é muito simples. No Brasil, todos os heróis são destruídos. Eu achei aquilo tão forte, porque nós não temos a tradição de elevar a categoria de heróis. Eu estou falando isso agora, encerrando o programa, né, que a gente já está quase no final, porque eu estava fazendo uma entrevista com a Márcia Gaudio, da televisão educativa, no Palácio das Águias, para sair na TVE, e o Elim Barbosa, o jornalista Elim Barbosa, chegou perto de mim e falou que ele tinha um projeto, há mais de 10 anos, de montar um monumento em Boa Vista, né, em homenagem a Domingos José Martins. E falou, Zé, por que você não faz um documentário sobre
Domingos José Martins, eu não tenho muito interesse em fazer documentários históricos, mas vamos ver o que é. E quando eu comecei a adentrar a vida do Domingos José Martins, né, e a perceber a importância desse homem, que é muito mais conhecido em Pernambuco do que aqui, eu acho que até foi colocado isso no programa com o Luciano, eu achei curioso, porque coincidia com o ponto de vista que eu trabalhei no último ano para elaborar o projeto. Você vê da dificuldade de você construir a imagem do herói, né, e permitir que o homem comum, o homem da rua, aquele homem que não tem uma identidade marcante, possa se identificar com aquele sujeito e se inspirar naquele exemplo para construir o projeto dele de cidadania, tá? A partir da construção desses heróis. Eu acho que, se existe um herói na exposição do Janela das Águias, é esse Maratimba, é esse homem, essa mulher, esse ser do Porto, esse ser filho do Rio Itapemirim, que vai passar a ter uma imagem que é uma imagem que faz parte da construção do herói. Quer dizer, o herói incógnito, o herói sem títulos e sem rótulos, mas aquele herói que tem orgulho da sua história, que tem orgulho da sua terra, né? E que representa uma fisionomia importante para a gente poder saber quem a gente é e para onde a gente está indo. Eu não sei se tem um vídeo, você falou que tinha um vídeo. O Cultura tem um evento no Palácio das Águias, e botou um vídeo também, acho que está falando sobre o Palácio das Águias. É grande? Não, é pequenininho. Então tá, Ruimar está assistindo a gente, só para explicar, o secretário de Cultura está assistindo, que bom que você está vendo, Ruimar, e ele mandou um vídeo do Palácio das Águias, que a gente vai... Você consegue soltar aí? Que a gente vai ver agora, vamos assistir. Podcast Abacaxi Falante. Eu sou o Rui, secretário de Cultura do município de Marataízes, e eu queria falar um pouquinho sobre o Palácio. O Palácio remete a um marco histórico do nosso município. A própria restauração do Palácio já conta um pouco disso. Desmistificar algumas lendas urbanas que existiam, falando que o Palácio tinha nos seus porões abrigados escravos e que foi construído, né, por escravos. Tem um importante sítio histórico que está em torno, formado pelo Trapiche e pelo importante marco histórico que é o Porto da Barra. Nós estamos trabalhando com muito afinco para que a obra do Trapiche seja concluída o mais breve possível e que possamos entregar para o município de Marataízes mais um ponto para ser de relevante caráter histórico, para que possamos juntos, né, reconstruir, recontar e resgatar esse marco histórico nosso. É importante também trazer de volta para o Palácio, que abriga uma biblioteca de relevância para o nosso município, projetos que recomponham o acervo da nossa biblioteca, que tragam mais visitantes, que nós tenhamos acesso de linha de ônibus para que a cultura seja para todos e não para uma minoria só. Então isso é fundamental, que a gente faça esse resgate do Palácio o quanto antes, abrigando exposições de arte, de cultura, com todo o seu espaço sendo usado, lançamento de livro, coisa que temos feito desde outubro, né? O jongo, o congo, a folia de reis, trazendo a população para junto dessa história, resgatando, recontando, abrigando e compondo esse cenário ali que é deslumbrante. Um abraço a todos, uma excelente noite. Tchau, tchau. Beleza, Vilmar. Muito bom ouvir você. Isso, eu acho que está... Deixa eu fazer um pedido especial para o Rui. Fala. Pois eu vou pedir, né? Eu estou sempre pedindo, na verdade. Vamos tentar ver uma forma de colocar as duas águias no frontispício do Palácio das Águias.
porque o Palácio das Águias, sem as águias que foram mostradas aqui nas fotos que a gente colocou aqui para todos que estão participando ver. Então, assim, é uma forma da gente trazer as águias e colocá-las lá, né? Então, é esse o meu pedido. Bem, eu queria complementar que eu estava agradecendo o Ruimar, porque ele é um dos grandes parceiros desse projeto. Toda a complexidade, foram muitas conversas já com ele, cafés ótimos, onde a gente vem trocando impressões e cada vez a sensação é de enriquecer mais a proposta, né? Então, agradecer de verdade a você, Rui, assim como a Sara, na Secretaria de Turismo, Sim. Cristiane França, que eu já falei, né? E a todas as instituições, eu acho que todos, a Câmara de Vereadores, né? Pela força, pela confiança, pelo desejo de promover a cultura, né? E dizer que é um desafio, mas que a gente está cheio de gás Firme na trincheira. e tenho certeza que essa galera toda, que é muita gente, né? Que é muita gente, vai chegar ao final dessa viagem com muito orgulho de fazer uma exposição importante, né? Dentro daquilo que o Rui falou, uma exposição que vai conviver com uma série de atividades no Palácio das Águias, servindo de interlocução para que a Biblioteca Municipal sirva mais ainda a população, que tenha mais presença junto à população, né? E criando ali um vínculo de amor com a história dessa cidade, né? De novas leituras, de novas interpretações, de novos tempos que permitam que Marataízes volte a ser a pérola capixaba, né? Queridos, a gente está chegando assim, né? Já no finalzinho consecutivas aqui. Eu vim semana passada com o Luciano Rettori. Quero agradecer primeiro, né, a Ariana aqui com o Firmino que nos recebe assim, cara, cheio de petiscos, como diria a minha amiga Sabrina, veterinária, cheio de petiscos. Eu queria também agradecer ao meu marido, Carlos da Marinha, porque se eu falar Carlos Azevedo, talvez, né, não seja muito conhecido, mas pela força, pelo empenho, a participação, a parceria. A parceria. Palavra mágica é parceria. Obrigada, lindo. Você tem sido um parceiro importante também, né? Tem me ajudado muito, tem ajudado muito ao Zé, né? Então, um beijo. Gente, obrigada por todas as mensagens de carinho, por vocês estarem conosco até agora. Obrigada, Adriana, você foi maravilhosa. Obrigada, Rui, por ter nos dado aí, né, uma fala de incentivo, uma fala mostrando um pouco mais, sabe, sobre a importância do Palácio. Obrigada, Zé, por você existir na minha vida, cara. Você é um avatar de Zé Rubens. Obrigado por estar aqui com você, esse programa. Eu queria falar para a galera que semana que vem quem vai estar aqui é a Baiana. Ah, Baiana Luciene, linda, com do todos os coletivos, que é uma pessoa que eu admiro muito. Vai ser um enorme prazer estar com a Baiana aqui semana que vem. Tá? Vai ser um live EF cultural que vai Você tratar... que vai comandar, Zé? O Firmino perguntou se eu podia vir, eu disse que podia. Zé tá tomando o lugar do Firmino, gente, Mentira, que coisa horrorosa. Que horror. Vamos ver quantas pessoas vão se inscrever hoje. Gente, Zé tá tomando o lugar do Firmino, olha já aqui, vai vir semana que vem. Mas tá liberado de eu falar da Baiana, não tá? Aí a Baiana vai vir semana que vem, a Luciene, para falar dos coletivos, e acho que vai ser um programa legal. Se eu não estiver aqui, alguém vai levar. Tá? Mas a Baiana vai vir, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas.
Foi um prazer enorme. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.